Hoje é uma segunda-feira, é por volta das 9 horas da manhã e o nosso trabalho aqui hoje é montar a frente. Não vou conseguir mostrar agora, mas já vocês vão ver, é montar a frente do nosso Gol. Então eu vou tentar mostrar neste vídeo todo o processo aí de montagem das caixas e do painel dianteiro do carro. As peças já estão compradas, já estão restauradas, prontas para ir para os seus devidos lugares. Não sei se vai ser possível mostrar tudo nesse vídeo, nem sei se eu vou conseguir fazer tudo isso. Apesar das peças estarem todas prontas e inteiras, teoricamente é só encaixar no lugar, a coisa não é bem assim. Tem que observar muitas medidas, muitos parâmetros que a própria carroceria nos dá para montar essas peças. Então é um processo demorado um pouco. Não é assim tão simples como eu acredito que muitas pessoas pensam. E se Deus quiser, vamos montar essa frente para deixar tudo no jeito para esse vídeo terminar com a frente montada no lugar. Então, como vocês já sabem, a caixa de roda lá do passageiro, lá do motorista, nós refizemos a longarina, fizemos muitas coisas ali para recuperar a longarina original. E o avental da caixa é o avental ou a caixa de roda propriamente dita. Eu falei avental porque eu estou mexendo no Opala, e no Opala eles chamam essa peça de avental, então eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. Mas é a caixa de roda aqui. Recuperamos a longarina. Muita coisa vocês já acompanharam aí que eu tive que refazer para essa longarina ficar adequada de novo. Mas está pronto, tudo é realizado, acertado. E depois é só fazer o acabamento nos pontos aí pelo lado de fora. Mas isso eu vou fazer quando a peça estiver no lugar, porque daí fica mais fácil de fazer. Lado passageiro, peça íntegra, nova, comprada, não precisa de fazer nada, apenas o ajuste aqui na frente. Isso eu vou ter que fazer nos dois lados, mas isso é uma coisa que já era prevista fazer. E já sabíamos que teríamos que fazer isso mesmo. Mas em relação a isso, essa peça lá do passageiro não tem nada para acertar, tá tudo no lugar, é só montar realmente. Aqui na carroceria, deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Vou mostrar desse lado aqui que é mais fácil. Vocês estão vendo que tem esses pontos de solda aqui, ó. Deixa eu ligar meu flash. Acho que agora melhorou. Vocês estão vendo esses pontos de solda? Isso aqui são pontos de solda que a peça encaixava aqui em cima. E eles faziam cordões de solda aqui para a peça ficar, a princípio, no seu devido lugar, para eles poderem fazer as outras soldagens, os outros pontos de solda. Aqui a gente tem um trinco que precisa corrigir. Eu preciso limpar um pouco esses pontos de solda. Eu não vou tirar eles todos. Aliás, não vou tirar eles por completo. Vocês estão vendo que tem uma marca aqui, ó. Aqui tem a tinta do carro para cima. E na parte de baixo não tem. Isso aqui é um parâmetro de medida para a gente observar para colocar a peça nova no lugar. Então essa tinta aqui, ela não pode ser removida por enquanto. Aliás, essa parte aqui não pode ser limpa. Pelo menos eu faço assim. Não pode ser limpa porque isso aqui é um parâmetro para eu montar a próxima peça, a próxima caixa. O que eu tenho que fazer? Na altura dessa linha, desculpe a minha tremedeira aqui que está difícil de fazer a filmagem. Na altura dessa linha, eu tenho que desbastar o ponto para que a linha continue aqui. Então daqui para baixo eu tenho que tirar o ponto de solda, os dois. E a parte de cima manter no lugar. Porque daí quando eu colocar a caixa de roda nova aqui no lugar, esses pontos de solda que vai ficar um degrauzinho aqui pro lado de cima, vai fazer com que a peça bata no lugar, bata nos pontos de solda e fique na posição que eu quero aqui. Isso é um meio de ajustar as peças e é um parâmetro que a gente deve seguir. Eu preciso limpar isso aqui antes de colocar a peça nova no lugar. Então eu venho aqui e faço um risco profundo para que ele fique marcado, para que eu possa limpar e aplicar a tinta de zinco para fazer a proteção da parte interna da peça. Eu vou corrigir essas partes, fazer a soldagem desse trinco aqui para deixar a peça firme de novo. Vou fazer o desbaste que eu preciso fazer aqui, fazer as marcações, como eu disse, desbastar o ponto de solda dessa linha que a peça antiga marcou para baixo. Aí eu vou fazer um risco profundo aqui, marcando a posição da peça, depois eu limpo tudo e aplico tinta de zinco. Isso é um parâmetro que a gente tem que observar para poder fazer a montagem da peça. Supondo que eu não tivesse o manual para seguir as medidas, isso é o primeiro parâmetro que eu iria utilizar para montar as peças novas no lugar.
O restante dos parâmetros, as outras peças vão nos mostrar. E aí você vai acertando com a montagem das peças no lugar. Eu tenho o manual. Eu vou usar o manual para corrigir, para confirmar algumas medidas. Mas eu vou fazer aqui a maioria das coisas com as medidas que as próprias peças me dão. Desse lado aqui eu não tenho trincos, aparentemente, mas eu tenho que fazer o mesmo processo. Aqui dá para ver melhor ainda, ó, a marca da onde a peça ficou. Então essa linha aqui eu tenho que fazer com que ela seja constante, desbastar os pontos de solda para o lado de baixo para que eles virem mini degraus, digamos assim, né? Para quando a outra peça encaixar aqui, bater neles e ela ficar aqui na medida. Então eu preciso desbastar, fazer a marcação e depois fazer a limpeza de tudo isso daqui. Então eu vou corrigir tudo que eu tenho que corrigir aqui nessas partes dos dois lados, limpar algumas peças aqui também que elas podem ou não podem vir a ser removidas mais para frente, mas eu tenho que fazer essa limpeza para ficar tudo certinho. Então agora nesse primeiro momento é fazer essa limpeza, ajustar as peças no lugar. Eu vou fazer essa limpeza, vou ajustar, vou prender as peças no lugar. Aí eu mostro para vocês de novo todos esses parâmetros que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aí que a caixa está no lugar, mas eu não vou soldar ela ainda, tá? Porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Essa parte aqui do pé de coluna, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, brilhando agora, isso aqui é novo, porque eu tive que fazer toda esta peça, desde lá de baixo até em cima eu fiz nova. Por quê? Eu fui limpar essa peça para ver se ela iria me servir e eu vi que daqui para baixo estava tudo podre. Então eu optei por fazer uma nova, porque aqui em cima eu também já iria ter que fazer um pedaço. Então eu fiz uma peça nova, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. Então tá refeito, é esse pedaço que vai aqui. Hoje eu tô com o auxílio da minha lâmpada aqui na lateral, mas ela tá fazendo uma sombra, então... Mas dá para vocês terem uma ideia aí do trecho que eu tive que refazer aqui do pé de coluna. Beleza? Agora aqui tá tudo certinho, novo, peça nova, e eu posso continuar. Então eu coloquei a caixa no lugar aqui, deixa eu matar um aracnídeo que tem aqui. Eu coloquei essa peça aqui no lugar para eu testar as medidas e as fixações dela. Existe um ponto aqui dentro, eu não sei se eu vou conseguir pegar por conta mas eu vou conseguir, vai dar para mostrar assim. Esse ponto aqui ele tem um desenho específico, então a peça ela não passa desse desenho aqui. E isso aqui é um ponto de alinhamento da peça. Ela vai ter que encostar aqui e encaixar nesse desenho. Não tem como mudar isso. Não tem como colocar essa parte fora da posição, digamos assim. Beleza? Então aqui é um ponto que já mostra que a peça tem que encaixar. Aqui é uma outra peça, uma outra parte que impede que essa parte aqui, que o painel corta-fogo, venha mais para frente do que ele precisa. A não ser que essa peça aqui esteja dobrada errada. Mas eu já montei no lugar, não fiz nenhuma alteração. E ela está encostada na peça ali, então ela não está dobrada errada. Agora eu vou mostrar uma parte aqui dentro do carro. Pera aí, deixa eu parar aqui para ir lá para dentro. Pronto, já estou aqui dentro do carro e agora eu quero mostrar para vocês. Deixa eu me posicionar aqui dentro, só para a gente reviver aqui. Eu tenho que só endireitar essa pecinha aqui, mas esse desenho é o que eu estava mostrando lá pelo lado de fora, que ele não deixa a peça sair da posição dele. Aqui eu já ajustei e vocês conseguem ver a longarina lá embaixo, ó, já encostando aqui naquela peça que faz o fechamento do painel corta-fogo. E vocês lembram que aqui tinha uma marcação que eu falei que eu ia fazer o corte no ponto de solda, ele ia me servir de um degrau, de uma espécie de degrau, para manter a peça na posição. Vocês estão vendo aqui que a peça está cobrindo os pontos de solda. Isso significa que essa peça aqui é maior do que a peça que estava no carro. Porém, esse detalhe aqui é o que determina a altura da peça. Na outra parte, na introdução do vídeo, eu esqueci de falar. Vocês podem ver que aqui existe a marquinha da peça antiga. E ela tem que encaixar aqui. E essa linha tem que bater com essa linha da caixa. Tá um pouquinho alto ainda, eu tenho que baixar um pouquinho mais ali. Para acertar esse pedacinho aqui, ó. Mas aqui pode ser que a beirada da chapa esteja torta. Aqui vocês percebem também que existe o vestígio da tinta da peça antiga. E a posição, deixa eu ver se o meu foco melhor aqui, ó.
e a posição da onde a peça antiga ficava. Então aqui a gente tem uma medida que é a medida principal, que essa aqui ela determina a altura da peça, porque ela tem que encaixar em cima dessa curva, e ela tem que combinar com essa risca. Se isso aqui ficar para cá, a frente fica caída. Se isso daqui ficar para frente da risca, a frente fica levantada. Então, isso aqui é o principal parâmetro, digamos assim, sem ter as medidas para montar lá na carroceria do carro. Eu já dei uma olhada no meu manual e essas medidas não existem. Só tem uma medida lá do distanciamento do painel dianteiro. Então aqui eu vou ter que montar usando toda a minha sagacidade aqui para fazer a montagem dessa peça. Vocês estão vendo que aqui está faltando um pouquinho de chapa. Eu medi na outra peça, na peça antiga do carro, e deste ponto até aqui, na peça antiga do carro, tem 1,5 cm. Essa aqui tem 1 cm, então ela tem meio centímetro faltando. Aqui já é um defeito da chapa. Beleza? Aqui encaixa, tá na medida. Então aqui a peça tá colocada na medida dela, na medida que ela tem que ficar, na medida que ela tem que ficar encaixada. Esse ponto aqui também é um outro ponto que serve de parâmetro, porque ele vai encostar na base do amortecedor, que é a torre aqui. Ele vai ter que encostar lá, então a peça não vai ficar nem para frente nem para trás, nessa parte aqui em cima. E essa lateral aqui, ó, aqui tá um pouco aberto. Essa lateral ela tem que encostar bem para ficar na sua posição. Eu já conferi, agora eu vou lá pro lado agora eu vou lá pro lado de fora do carro de novo. Eu já conferi tudo que eu precisava para fazer a montagem da peça no lugar. Eu já limpei os pés de coluna por dentro, apliquei o anti-ferrugem para tratar algumas partes. Então agora eu vou tirar essa peça fora, aplicar tinta de zinco onde é necessário, fazer as limpezas, desempenar qualquer rebarbinha que esteja causando aí um desajuste da peça. E o próximo passo é soldar no lugar. Então pode ser que quando eu volte a mostrar aqui para vocês, as duas peças já estejam no lugar. Porque montando aqui, o outro lado é o mesmo padrão, não tem que fazer. Tudo que eu mostrei desse lado, aliás, é a mesma coisa do outro lado, não muda nada. As medidas são as mesmas, as posições são as mesmas. Beleza? Então, até daqui a pouquinho, que se Deus quiser, com essa frente montada. Não sei se vocês lembram dessas peças, acho que eu falei delas no primeiro vídeo desse carro. Isso daqui são os suportes onde é preso o agregado, aliás, o quadro de suspensão, a parte traseira deles, aqueles parafusos que ficam na parte de trás dele. Isso aqui é preso na longarina por esses parafusos, e vocês lembram que esses parafusos eles são soldados na caixa de roda. Isso significa o quê? Que se eu já estou mostrando isso daqui, essas peças para vocês, o carro já está praticamente tudo montado. Aliás, eu posso dizer que já está montado à frente. Eu vou montar essas peças no lugar, soldar os parafusos, montar o quadro de suspensão e vou descer ele dos cavaletes para colocar eles no chão, para daí fazer as modificações que eu preciso lá na frente, na parte da caixa de roda, na parte do farol ali, do alojamento do farol, onde o painel dianteiro vai ser encaixado, para eu fazer a montagem do painel dianteiro. Como vocês sabem, as caixas são do modelo mais antigo, então elas precisam de umas modificações ali na frente, certo?
Então, isso aqui é o suporte dos parafusos traseiros do quadro de suspensão. Estão limpos, protegidos e agora eu vou soldar lá no lugar. Bom, essa parte é os 3 parafusos do suporte dos parafusos traseiros do quadro de suspensão, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui ele diz, ó, instale o suporte dos agregados e cordões de solda MIG nos parafusos conforme indicado. Obviamente esse texto aqui tá faltando alguma coisa. Instale os suportes do quadro de suspensão / agregados. E aí no caso agregados o que é? É as bandejas. E faça cordões de solda MIG nos parafusos conforme indicado. Assim é mais certo o texto de acordo com o que a gente sabe que tem que fazer. Aqui estão os 3 parafusos e aqui é o que o manual manda que a gente faça. Tá? Aqui as setinhas indicando os parafusos e os pontos de soldas que a gente deve fazer. E conforme manda fazer lá, aqui está feito os parafusos com seus cordões de soldas feitos para fazer a fixação do suporte do quadro de suspensão. Beleza? Então aqui está pronta essa parte, os 2 lados já estão feitos e já eu vou mostrar a frente do carro toda montada já, tá bom? Então aguentem aí que já eu mostro para vocês. Vou descer ele do cavalete agora. Como vocês podem ver, eu já tinha adiantado, né? Que eu já tinha montado a frente do carro. E agora tá tudo certinho, montado, alinhado, tudo ajustado e coube sem problemas nenhum. O quadro de suspensão coube ali certinho dentro do seu devido lugar. As caixas estão na medida certa. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Agora vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar, mas eu vou mostrar aqui, ó. Lembra que eu falei do outro lado que tinha ficado um pouquinho... Oh, meu Deus do céu. Agora sim. Que tinha ficado um pouquinho mais alto aquele outro lado. Esse lado aqui já ficou na exata posição que a outra estava colocada. Inclusive até esse distanciamento aqui ficou exatamente igual. Aqui também ficou igual. Então aqui ficou certinho na marca que a outra caixa estava colocada aqui. Lá embaixo também a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui ó, a marquinha da outra. Então ficou exatamente em cima da marca da outra peça. O outro lado, vamos ali que eu vou mostrar. Aqui eu tinha falado já que ficou um pouquinho acima, porque essa chapa aqui é um pouquinho maior. E aqui eu fiz um ajuste para ela chegar um pouquinho mais, para ela ficar mais acertada com a chapa de fora, que é o pé de coluna. Mas mesmo assim, faltou um pouquinho aqui, porque vocês lembram que eu falei que essa peça aqui tem 1 centímetro e a peça antiga tinha 1,5 centímetro. Mas o mais importante é aqui, ó, que ficou exatamente na mesma marca da peça antiga. Então foi tudo colocado seguindo as marcações e as peças, as marcações que as peças antigas tinham mostrado. Ali os suportes, aqui no canto, né, dá para vocês verem que aqui ele dá até para ver o ponto de solda aqui. Aqui tem uma junção muito específica, eu não vou conseguir mostrar. Lá embaixo é um degrauzinho que ele sobe e vai para a lateral. E esse painel tem que encaixar ali. Aqui eu consigo mostrar melhor. O mesmo que tem do outro lado, tem desse lado aqui, ó. Vocês conseguem perceber aqui. Então isso aqui tem que encaixar certinho ali para ficar na medida. Beleza? Então eu coloquei tudo na medida certa. E vocês estão... Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Coloquei tudo na medida certa, nas marcas. Tinha ponto de solda também que eu fiz questão de sincronizar com as peças. Por exemplo, essa longarina aqui, ela é uma longarina que a gente recuperou. Então lá na parte final dela, ela tinha as marcações dos pontos antigos. E as peças que estão lá são peças antigas do carro. E eu fiz questão de todos os pontos se combinarem para montar. Então as marcações que a peça me dava, eu segui rigorosamente. E algumas medidas que o manual me mostra, eu também segui para que tudo ficasse alinhado. Que é o caso dessa barra aqui. Eu coloquei essa barra para ela manter as peças aqui na posição certa. Tanto para eu montar o quadro de suspensão, quanto ele me mostrar a medida correta.
na parte interna da longarina, que ele chama de face interna. De uma longarina a outra tem que ter 1,06 m, tá bom? Então aqui tá na medida, tá colocado na medida que essa barra tá fazendo com que a frente fique na sua medida, se bem que agora o quadro de suspensão está apertado, ele não vai deixar a frente fechar. Mas vamos deixar essa barra aí para manter a peça no lugar, beleza? Agora o próximo passo é fazer os recortes aqui que a gente precisa fazer para poder montar o painel dianteiro, beleza? Então a frente do Gol está montada, terminada, e o próximo vídeo vai ser a modificação da frente aqui para a gente montar o painel dianteiro. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo, que acompanham o canal, e muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível. Até o próximo vídeo com a montagem do painel dianteiro.